Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder falar das coisas do Senhor. Não é? Como você está? Está tudo bem com você? Né? Estamos passando por lutas, né? Por dificuldades, por situações adversas. Mas nós temos que ter uma certeza absoluta que Deus está conosco e Ele vai nos dar vitória. Basta tão somente colocarmos as nossas vidas no altar de Deus. Ele tem tudo em suas mãos para fazer com que nós venhamos a ultrapassar, a transpor todos os tipos de dificuldade. Então, neste momento, né, sem mais delongas, nós vamos estar orando e buscando a face do Senhor para resolver os nossos problemas. Então vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante te louvamos e te enaltecemos. Fala conosco através da tua palavra, edifica-nos, ó Pai. Alcança, Senhor meu Deus, aí o nosso irmão e a nossa irmã que está passando por dificuldades, por lutas, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja trazendo todo tipo de resolução, que no nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor esteja suprindo a necessidade do teu servo e tua serva, vai quebrando toda guilhão, toda obra contrária, toda operação do inimigo, Senhor meu Pai, seja na casa, seja no lar, seja na saúde, meu Deus dos céus, repreende a depressão, meu Pai, repreende profundamente tudo aquilo que vem para querer desanimar, tirar teu filho e tua filha da casa do Senhor, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, a sua bênção, a sua misericórdia, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, alcança essas vidas, para que o Senhor seja louvado e enaltecido, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus, fala conosco através da tua palavra e edifica-nos, para que a nossa fé venha a crescer e para que nós venhamos a cada dia vir para ti, em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui em Hebreus 10, no versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor: E não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Observe bem que o contexto desse versículo é um contexto onde o povo de Deus estava sendo perseguido, né? A igreja do Senhor estava sendo perseguida, na onde as pessoas, né, que estavam servindo ao Senhor, por causa da perseguição, estavam abandonando a fé, como já foi falado aqui muitas vezes, né? Estavam abandonando a fé por causa da perseguição. Muitos estavam perdendo a sua casa, estavam perdendo o seu comércio, né? Nós vemos que os romanos estavam perseguindo a igreja do Senhor. Os judeus também estavam perseguindo. Então, as pessoas estavam desanimando, né? Estavam desanimando. Hoje em dia, nós não temos uma perseguição ferrenha, nós não temos uma perseguição, muitas vezes, que nos leva até a morte. Eu estou falando em termos de Brasil. Claro que em outros países, né, nós podemos ver que existe uma perseguição aos cristãos, né? A China, por exemplo, nós podemos ver que ali o governo ele não permite a pregação da palavra de Deus, a reunião do povo de Deus. E tem outros países mais. Mas veja bem que no Brasil nós não temos essa dificuldade por enquanto. No entanto, nós podemos observar que outras coisas têm impedido o povo de Deus de congregar na casa de Deus, de ir à casa de Deus. Então, muitas vezes nós observamos, né, que sempre existe aquelas pessoas que dizem: ah, mas é só Jesus que salva, a igreja não salva ninguém. Tudo bem, para uma pessoa que compreende as coisas de Deus, que entende as coisas de Deus, que toda a salvação está baseada em Jesus Cristo e em seu sacrifício, é uma coisa. Agora, quando isso é falado para pessoas que são leigas no assunto, elas vão dizer que não, é só Jesus que salva. Mas nós devemos entender que se nós não nos atentarmos em estarmos congregando como igreja, realizando a obra de Deus como obreiros, né, como membros efetivos da casa de Deus, isso pode implicar na nossa salvação. Isso é uma coisa patente que todos nós devemos entender, né?
que não é de uma forma desleixada. Ah, Jesus salva, então quer dizer que Jesus salva, eu tenho que ficar na minha casa. Ah, mas eu posso ler a palavra de Deus em casa, eu posso me ajoelhar ali, orar, eu posso pegar a minha esposa, os meus filhos, mas tudo bem, isso é uma coisa até salutar. No entanto, veja bem que a obra de Deus vai muito mais além do que somente isso, não é? Nós temos uma designação, nós temos um cumprimento a realizar com respeito à obra de Deus. Obra de Deus não significa somente uma igreja institucional, né? Ou seja, uma placa denominacional, né? Ali a sua documentação diante dos governos, né? O seu regimento interno, etc, etc e tal. Não é somente isso, eu estou falando que não é somente isso, é isso também, mas não é somente isso. Ela tem uma profundidade muito mais, muito mais incisiva, né? Tem uma profundidade muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Por quê? Porque implica na nossa vida com o Senhor, né? Isso é uma verdade que eu e você não podemos refutar, né? Porque a própria palavra de Deus nos garante isso. Então, nós devemos tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque realmente, né, embora a igreja não salva, nós temos que entender que ela pode ter alguma implicação na nossa salvação. Então, com relação a este versículo, né, em Hebreus 10, versículo de número 25, diz assim: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguém. Então quer dizer que nós não devemos deixar a casa de Deus. Não deixar de congregar como igreja, não é? Porque, como já foi falado, a igreja não é um emaranhado de ferro. Não é a instituição, não é ali o cômodo, mas a igreja, na verdade, somos nós. No entanto, nós devemos estar reunidos como igreja, né? Porque quando nós estamos reunidos como igreja, Deus é verdadeiramente glorificado na beleza da sua santidade. Aí nós vemos aqui que o escritor de Hebreus ele dá alguns conselhos, né, que nós devemos seguir. A primeira coisa que ele fala aqui é que nós não devemos deixar a congregação. Então nós não podemos abandonar a casa de Deus, a obra de Deus, não devemos abandonar, sabe, a igreja do Senhor. E diz ainda, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Então a igreja ela é formada para admoestar uns aos outros, né? A palavra mais, quando vedes se vai aproximando aquele dia. Então veja bem que a igreja do Senhor, a casa de Deus, a obra de Deus, ela é o lugar onde nós vamos ser admoestados, onde nós vamos ser exortados, onde nós vamos ser consolados. Por quê? Porque nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, porque aquele grande dia está chegando. E será que se nós não atentarmos à palavra de Deus, não ouvirmos, nós vamos adquirir fé para poder suportar aquele dia? O próprio Jesus, ele pegou e disse, será que ele encontrará fé na terra? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E este ouvir a palavra de Deus pode ser na minha casa, pode ser no meu lar, através da minha meditação, sim, mas principalmente na casa de Deus. Por quê? Para que nós não venhamos a criar os nossos próprios conceitos vindo do nosso coração, né? Para que nós não venhamos a fazer as nossas próprias concepções particulares, porque a palavra de Deus ela vem através da casa de Deus, através dos líderes que Deus instituiu, para justamente nos ajustar à vontade de Deus, para nos limpar do nosso pecado, da nossa transgressão, e conforme o convencimento, né, do Espírito Santo, o lavar da palavra de Deus, para que nós possamos suportar aquele dia, para que Deus ele possa nos ver como uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja que está totalmente preparada para habitar com o Senhor nos céus. Então isso é muito patente nós estarmos raciocinando a este respeito. Então observemos que não é que Jesus, claro que ele salva, mas deixe de ir à casa de Deus, né? Deixe de ir à casa de Deus, sente-se na sua poltrona, durma em sua cama, não faça nada para Deus. Será que nós estaremos realmente salvos
Será, meu irmão? Será? Por quê? Isso implica em fazer a vontade de Deus, não é? Porque se eu sou desobediente a Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Estou cometendo uma transgressão diante de Deus, né? Porque se Deus ele fala que eu tenho que congregar, que eu tenho que estar ativo na casa de Deus como obreiro, como membro, eu devo estar na casa de Deus, que eu devo estar junto dos irmãos e eu não estou, e muitas vezes eu fico de preguiça na minha casa, ou muitas vezes eu troco a casa de Deus por outras coisas, isso sim pode implicar na minha salvação, né? Então não é, sabe, só esse negócio, porque só Jesus salva. Sim, só Jesus salva. Mas se nós deixarmos de congregar, nós estaremos investindo para não sermos salvos. Tá entendendo? Por quê? Mas então quer dizer que a salvação é pelas obras? Não, a salvação não é pelas obras. Muitas vezes as pessoas podem até assim pensar que existe um confronto entre o apóstolo Paulo e Tiago, né? Porque o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça. Sim, é pela graça. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, porque Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. No entanto, né, Tiago ele mesmo fala, né, que é através das obras que nós vamos mostrar a nossa fé. Então, como resolver esse problema? É muito fácil. Porque todo aquele que é salvo é grato ao Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é salvo, ele ama o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o amor de Jesus nos constrange, aquele amor que ele demonstrou na cruz do Calvário. Então, todo aquele que é salvo, vai ser uma coisa, vai fluir o quê? Vai fluir o desejo de ir para a casa de Deus. Puxa, eu sou salvo, meu Deus, Jesus me salvou, então eu vou com alegria para a casa de Deus, vou glorificar o meu Deus, vou enaltecer o meu Deus. Tá certo? É algo automático, é algo que a pessoa faz com alegria. Agora, quando a pessoa faz pelas obras, logicamente que a pessoa não vai ter aquele prazer, né, de ir à casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus, eu tenho que ir, é uma obrigação. Tá vendo a diferença entre fazer as coisas por amor a Deus, por aquele que ele fez na cruz do Calvário, né, por aquele que o Senhor realizou pelas nossas vidas, como gratidão, nós irmos à casa de Deus. Tá vendo como é diferente, né? A pessoa vai com alegria, vai com regozijo, a pessoa, você tá entendendo? Vai ver o irmão, vai ver a irmã, vai participar da casa de Deus com alegria. Por quê? Porque a salvação está na sua vida, né? Jesus lhe salvou e por isso, com gratidão, ele vai para a casa de Deus. Aquele que faz pelas obras, ele não vai com alegria, ele vai por obrigação, vai bater cartão, porque senão o pastor vai falar, vai bater cartão porque senão o irmão vai ver, tá entendendo? E fica aquela coisa, né? E quando existe uma coisa mais interessante para se fazer, ele deixa de ir para a casa de Deus, vai fazer aquilo que é mais interessante segundo os seus interesses. Tá certo? Agora me diz, isso implica em salvação ou não? Você pode responder aí na sua casa. Será que isso implica em salvação? Será que basta dizer que só Jesus salva? Sim, Jesus salva. Com certeza, isso aí é fato. Mas será que aquilo que eu realizo para o Senhor não pode implicar na minha salvação? Claro que pode. Então medite nisso. Agora vamos meditar em Mateus 16, versículo 17 a 21, e vamos ver aquilo que o Senhor tem a dizer sobre a sua casa. Olha só que coisa interessante. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a primeira coisa que nós observamos é que a igreja ela foi fundamentada numa revelação de Deus, né, com respeito a Jesus Cristo, e foi revelado a quem? A Pedro. Então a igreja é fruto de uma revelação poderosa da parte de Deus. Então não foi o homem que estipulou a igreja. Porque a igreja é feita por homens, porque foi fulano, porque foi o fundador, porque foi isso, foi aquilo, que não sei o que. Não. E não. A igreja ela foi revelada por Deus com respeito ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e foi manifesta ao apóstolo Pedro, né? Vejamos a profundidade
dessas palavras. Vejamos a profundidade da casa do Senhor, da igreja, né? Então vamos lá, olha só. Continuando, diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é de homens. Edificarei a minha igreja, né? A minha igreja. Não é a igreja de fulano, não é a igreja do pastor, não é a igreja do obreiro, não é a igreja de apóstolo, né? Apesar que eu não concordo com esses termos apóstolo aí, porque isso aí tem uma, né? É uma coisa totalmente fora da palavra de Deus. Não é, sabe, não foi homens que fundou a igreja. A igreja é do Senhor Jesus, né? Claro que nós devemos ter uma compreensão que esta palavra igreja significa eclésia, os tirados para fora, né? Que eram ali convidados a estarem no templo adorando a Deus. Mas também nós podemos ter aí um significado que também são pessoas que foram tirados para fora do sistema demoníaco e foram levados para o sistema teocrático, né, de Deus, o sistema de Deus, que é o quê? Que é direcionado pela sua palavra e pelo Espírito Santo de Deus, né? Então nós devemos entender essas coisas. Agora vamos continuar aqui, que é muito interessante, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então as portas do inferno vai prevalecer contra o ajuntamento, contra a igreja como um todo, como contra o povo de Deus. Você tira aquele carvão no meio do fogo. O que pode acontecer com aquele carvão? Ele vai deixar de ser flamejante, ele vai apagar, vai extinguir a sua chama. Assim é a mesma coisa. A pessoa que não está na casa de Deus, a pessoa que não participa da reunião dos santos, da igreja do Senhor, com certeza essa pessoa vai se esfriar espiritualmente. Isso aí é automático. Quantos testemunhos, né? Quando eu e o presbítero Júlio, minha esposa, nós saímos para evangelizar, quantas pessoas falam que eram presbítero, que era pastor, que era isso, que era aquilo, que participou de reuniões, de congressos, e essas pessoas estão completamente frias, né? Estão mendigando por aí. Então observe bem que às vezes às vezes nem acontece com a pessoa, mas a pessoa vai perdendo seu brilho, né? E a pessoa vai se envolvendo cada vez mais ao pecado. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue prevalecer contra o inferno. O inferno já toma a sua casa, o seu lar, toma seu filho, sua filha, toma a esposa, toma isso, toma aquilo. E o diabo, quando ele entra sem dó, ele não tem misericórdia de ninguém. Então será que nós não devemos, muitas vezes, ficar na casa de Deus? Será que nós não devemos estar no ajuntamento dos santos ali, para sermos protegidos debaixo de uma autoridade espiritual, né, que Deus concede aos seus líderes? Então, né, nós devemos ter esse entendimento, porque isso que eu estou falando é com respeito e é solidificado pela palavra de Deus. Nós devemos estar na casa de Deus para estarmos sendo protegidos pelas coisas do Senhor, não é? Para que Deus esteja nos protegendo. A própria palavra de Deus diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A casa de Deus, a igreja, o ajuntamento dos santos é tido como o quê? Esconderijo do Altíssimo, né? Salmo 23 também nos revela, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Aí nós podemos também entrar no âmbito de que nós somos ovelhas do Senhor, o Senhor é nosso pastor. E o ajuntamento das ovelhas ali significa que o aprisco de Deus, né? Isso também está registrado na onde que nós podemos aqui tirar um grande ensinamento, está em Lucas capítulo 15, né? Que diz ali que o pastor ele vai atrás das suas ovelhas, né? Deixa as 99 ali e vai atrás da ovelha perdida. Então Deus está sempre procurando a ovelha para quê? Para alimentá-lo, mas vai alimentá-lo na onde? Na sua casa, né? Nós vemos ali que a ovelha perdida é trazido até o aprisco. O aprisco que é? A casa de Deus, onde a ovelha é curada, é alimentada, é sustentada. Então, veja bem, meus irmãos, a importância da casa de Deus na minha e na sua vida. Por isso nós não devemos deixar de congregar. E continuando aqui, né, na nossa leitura da palavra do Senhor, veja bem, diz aqui:
Então mandou, né, vamos colocar o óculos aqui, aí diz aqui, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então veja bem que a igreja do Senhor, ela é fundamentada sobre o sacrifício de Cristo, né? Sobre o sofrimento do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E como nós vemos aqui, Jesus sofreu pela minha e pela sua vida para quê? Para formar a igreja. Porque seria impossível formar a igreja sem o sangue de Cristo, sem aquele sacrifício feito na cruz do Calvário. Então observe bem que o grande fundador da igreja, né? Porque muitos podem dizer, mas a igreja é feita por homens. A igreja não é feita por homens, a igreja é feita pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos aqui até dizer isso com respeito à igreja institucional, né? De uma certa forma nós podemos dizer isso, apesar que tem a sua importância e sua implicância também na igreja espiritual, mas neste mundo, né? Com respeito às autoridades, com respeito ao testemunho, né? Tem a sua importância. Mas não é somente a igreja institucional, não é contundentemente, não é de uma forma abrangente a igreja institucional, porque a igreja importante é a igreja invisível, né? A igreja institucional serve somente para este mundo aqui, para sobreviver em meio a essa sociedade como uma instituição que existe diante dessa sociedade. Mas a mais importante de todas é a igreja invisível. Não é com relação à denominação, não é com relação, você está entendendo, à religiosidade, né? Mas é com relação o quê? O serviço de Deus. E que serviço é esse? Serviço de ganhar almas, de discipular, serviço de instruir segundo a palavra de Deus, de exortar, de trazer consolação, de trazer restauração às vidas, aos lares, às casas, tirar pessoas das drogas, tirar as pessoas do mundo do crime. Então a igreja tem essa função, né? E principalmente a salvação em Jesus Cristo, principalmente a salvação em Jesus Cristo, porque o homem sem Jesus ele não vai para o céu, mas ele vai para o inferno, né? Veja bem, a pessoa sem Jesus Cristo, a pessoa vai para o inferno. E nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E todos nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar para esperar a vinda do Senhor, esperar com anseio, com desejo, né? Sabendo que nós não iremos ficar nessa terra sofredora, mas nós temos um lar maravilhoso, na onde existe paz, regozijo e na onde a igreja vai habitar, como diz lá em João capítulo 14, né? O Senhor Jesus disse que ia nos preparar um lugar. Então, observe bem que o lugar da igreja já está reservada junto do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então perceba bem, não é? Não havendo profecia, então do púlpito da casa de Deus é falado a profecia com respeito às coisas do Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer falar, quer nos instruir, quer nos dar direção, segundo a sua palavra. A profecia vem pela palavra de Deus, né? Para nos direcionar, para acrescentar fé, não é? Então nós devemos entender essas coisas. O povo o quê? O povo perece, quer dizer, o povo morre sem profecia. O povo não consegue andar, não consegue caminhar, não sabe que decisão tomar com respeito à vida, né? Então a profecia na casa de Deus é muito importante, né? Por isso nós vamos na casa de Deus também para ouvir a profecia segundo a sua palavra. E também, claro, tem os dons espirituais que são manifestos na casa de Deus, que vai também nos direcionar com respeito àquilo que nós devemos fazer, para nos exortar e para também fazer com que nós venhamos crescer em estatura como varões perfeitos, né? E diz aqui, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então não é somente ouvir, não é somente estar ali muitas vezes de ouvidos atentos à palavra de Deus, mas nós devemos o quê? Praticar a lei, aquilo que o Senhor estabelece em sua palavra, né? Por quê?
porque seremos bem-aventurados, seremos felizes, porque toda a palavra de Deus vai nos fazer com que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor conforme o seu querer, e nós seremos bem-aventurados e felizes. E também aqui em Marcos 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vemos aí que a obra de Deus, a casa de Deus, né? Nós vemos que as pessoas, os santos, são instituídos também para pregar a palavra de Deus a todas as criaturas, a palavra de Deus a todas as pessoas, né? Difundir o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, né, em Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é somente ficar o crente dentro da igreja ali parado, né, o membro parado, não é somente ficar ali, as pessoas ali apenas como se fosse uma plateia, né, sentados ouvindo um espetáculo. Não, ali nós estamos o quê? Estamos ali formando discípulos, né, os obreiros do Senhor, aqueles que Deus instituiu como líderes, né, e a quem o Senhor quiser chamar. Instituiu o quê? Para fazer discípulos. Cada novo convertido que vai entrando vai sendo instruído segundo a palavra de Deus, vai se tornando discípulos, aquele aluno, né, no caso, vai se tornando aí seguidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é seguidor do pastor, não é da denominação, mas seguidor do Senhor Jesus, e vai também se emprenhando, vai ali se envolvendo com a obra de Deus, e vai ser um grande obreiro da parte de Deus, e vai fazer mais outros discípulos. Então é assim que a obra de Deus ela vai caminhando, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então é somente de Iguape, somente de São Paulo, somente do Brasil, somente de alguns lugares do mundo? Não, de todas as nações, né? A igreja está aí autorizada pelo Senhor Salvador Jesus Cristo para fazer discípulos, para pregar o evangelho, né? E batizar também, para que essas pessoas sejam aptas a fazer a vontade do Senhor. Olha que coisa maravilhosa da parte de Deus, né? Olha só, e diz aqui em Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então observe bem que também que a igreja do Senhor, ela também tem autoridade para pregar o evangelho. Por quê? Porque está vindo o fim, né? Jesus está voltando. Olha só, né? Pregar a escatologia bíblica, pregar as coisas dos últimos dias também é função da igreja, é manifestar o reino de Deus, mostrando para as pessoas que elas têm que se converter, porque este mundo está indo de mal a pior e Jesus vem buscar a sua igreja, e essas pessoas têm que fazer parte da casa de Deus, parte da igreja do Senhor, parte da eclésia, não é? Tem que fazer parte. Por quê? Porque através da eclésia que o inferno não vai prevalecer contra as pessoas, né? Quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, que foi instituído a igreja, o inimigo ele não tem autoridade para tocar na minha e na sua vida. Ele pode até tentar, ele pode se levantar, mas em nome de Jesus ele vai cair, porque foi isso que o Senhor disse para nós, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas será que eu e você temos fé para permanecer firmes nas coisas do Senhor? Será que temos fé? Então é isso que o Senhor nos pergunta. Então, meu irmão e minha irmã, né? Temos que tirar essa visão de eclesiofobia, né? Ah, porque a igreja é chata, porque o pastor é chato, porque o irmão é chato, que não sei o que, não sei o que. Porque então as pessoas inventam um monte de coisa, até utilizam nessa palavra, porque a igreja não salva, para quê? Para ficar em suas casas, para relaxar nas coisas do Senhor. Isso daí não vem da parte de Deus, viu, meu irmão? Isso não vem da parte de Deus. Ah, porque os meus interesses é passear, é viajar, é isso e aquilo. Ninguém está proibindo isso, né? Mas nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar o máximo de cuidado, né? Segundo a palavra de Deus, nós temos que o quê? Nós temos que estar ativos nas coisas do Senhor. Então que essa eclesiofobia não venha estar no nosso coração, que até mesmo pode produzir uma cristofobia, né? Que isso não esteja no nosso coração, mas que o nosso desejo sempre é fazer a vontade de Deus, né? Sempre estar na casa de Deus, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor.
E tudo que nós vamos estar fazendo a obra de Deus vai nos beneficiar na nossa vida psicológica, na nossa vida física, vai nos beneficiar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Tudo vai prosperar, por quê? Porque quando eu faço a vontade de Deus, a minha vida prospera. A sua vida, não pense na igreja como uma instituição física, não é? Apenas como uma instituição física, mas veja muito mais além como uma instituição espiritual que vem da parte de Deus, e você será bem-aventurado e abençoado. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Então, nesse instante, vamos orar para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Vemos aí, Senhor meu Pai, o verdadeiro valor da tua obra da casa de Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor meu Pai. Tenha compaixão, meu Pai, alcança aí a vida da tua filha e do teu filho. Visita-os, Pai, a sua família. Alcança, Pai, o enfermo. Alcança o debilitado, aquele que perdeu um ente familiar. Alcança, Senhor meu Pai. Repreenda todo o mal, que o Senhor esteja dando vitória, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Te louvamos e te enaltecemos, ó Pai. Que o Senhor esteja fazendo que o fogo do teu Espírito, a gratidão, Senhor meu Pai, esteja no coração de cada um de nós, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que não seja, Senhor meu Pai, um medo de ir para o inferno, que não seja, Senhor meu Pai, que não seja, Senhor meu Deus, aí apenas uma aparência, que nós devemos bater cartão na igreja, que nós devemos muitas vezes estar presentes ali, meu Pai, porque não adianta nada, porque quando nós vamos para a casa de Deus é porque nós somos gratos, é porque nós somos pessoas que queremos adorar o teu nome, porque o teu amor nos constrange, Senhor meu Pai. Não, meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós, invade o nosso coração, transforma o nosso coração, alcança cada vida, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, fique com Deus e que Deus te fortaleça e te abençoe no nome do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Fique com Deus e até mais. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 11 a 16. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritos neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse 22, versículo 17 e 21. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus
e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.